Hoje eu vou falar sobre os 4 tipos de reserva que a gente tem que ter para conquistar a nossa saúde financeira. Isso é muito importante. Saúde financeira é você ter reservas, você ter dinheiro guardado para determinados eventos na sua vida, para você passar por esses eventos. Normalmente as pessoas, os técnicos aí de finanças pessoais, falam de 3 reservas fundamentais. Eu gosto de usar 4 e eu vou explicar cada uma delas: a reserva de segurança, a reserva de emergência ou para gastos anuais, a reserva de aposentadoria e a reserva do lixo. Isso mesmo, a gente também precisa da reserva do lixo, eu vou explicar daqui a pouco. Eu vou começar com a reserva de aposentadoria. Eu estou com minhas notas aqui para trazer os valores corretos para você. A aposentadoria, gente, chega para todo mundo, ou pelo menos a gente espera que chegue para todo mundo. E hoje nós estamos vivendo muito mais tempo do que os nossos pais e os nossos avós viveram. Hoje, a expectativa de vida de um brasileiro de classe média morando numa grande cidade é de 90 anos. Então, se você se aposenta aos 65 anos, você ainda tem muitos anos de vida pela frente. Então, é muito importante você se preocupar com a aposentadoria. Hoje, a aposentadoria máxima do INSS é R$ 5.839. Só que a aposentadoria média é R$ 1.129, ou seja, na média, os brasileiros que se aposentam pelo INSS recebem pouco menos de R$ 1.200 por mês. Para uma pessoa de 65, de 70 anos, R$ 1.200 por mês vai dar para pagar o plano de saúde e vai sobrar muito pouco dinheiro. Então é muito importante a gente fazer a reserva de aposentadoria e começar o mais cedo possível. Se você depositar todo mês R$100 de 20 anos até os 65 anos, e se esse dinheiro render em média 6% ao ano, quanto você acha que você vai ter lá quando você fizer 65 anos? Eu fiz a conta, estou com o número aqui, R$ 236.236. Ou seja, é uma boa reserva para você constituir antes de se aposentar. Agora, olha que interessante, se você começar aos 30 anos, ou seja, só 10 anos depois, quanto que você acha que você vai ter? Você vai ter 122.840. Olha a diferença de 236 para 122. A poupança de aposentadoria, gente, quanto mais cedo você começar a fazer, melhor, porque é o juro sobre juro trabalhando a seu favor. Então, quando você começa a constituir a reserva de aposentadoria mais cedo, você consegue fazer o dinheiro trabalhar para você. Só por curiosidade, se você começar a fazer essa reserva de aposentadoria com R$100 todos os meses, aos 40 anos, você vai ter R$ 59.521. Então é muito importante você conseguir começar a sua reserva de aposentadoria o mais cedo possível. Uma vez eu estava dando uma aula dessa e o aluno perguntou: mas professor, eu tenho 50 anos e eu não tenho reserva de aposentadoria, o que eu faço? Nunca é tarde para começar, gente. A hora de começar é agora. O passado não tem como voltar. E se você deixar para o futuro, você não vai constituir a sua reserva de aposentadoria. Nesse caso específico desse aluno, a gente fez um trabalho de coaching. Ele ainda tinha mais uns 15, 16 anos de trabalho pela frente e a gente instruiu que ele guardasse todo o dinheiro que ele pudesse. Ele fez um esforço de guardar 25% de tudo que ele ganhava e ainda guardava todo o bônus que ele recebia. Ele era um executivo numa empresa, ele recebia bônus, e as férias, ele vendia sempre 1/3 das férias e guardava esse 1/3. Em 15 anos ele conseguiu acumular um bom dinheiro para se aposentar. Agora, hoje, com as taxas de juros perto de 6% ao ano, o ideal é você guardar todos os meses
15% de tudo que você ganha. Guardando 15% de tudo que você ganha, quando você se aposentar, você vai ter dinheiro suficiente para manter o seu padrão de vida por mais muitos anos, até os 90, 85, 90, 95 anos. Então é muito importante. A reserva de aposentadoria é a mais importante de todas, porque quando a gente é jovem, a gente sempre tem disposição e tempo para correr atrás, para se preparar, para buscar. Aos 65, aos 70, aos 80 anos, é muito mais difícil você conseguir trabalho, você ter energia para trabalhar. E finalmente, gente, as pessoas se aposentam hoje com 65 anos, 70 anos e elas são muito ativas. Eu vejo o caso da minha mãe, por exemplo, ela não perde uma viagem de jeito nenhum. Então, o aposentado hoje leva uma vida completamente diferente do aposentado de 30 anos atrás. A gente precisa de dinheiro para manter a nossa atividade na aposentadoria. Então, os aposentados, eles viajam, eles vão a restaurante, eles têm uma vida muito mais ativa. Eu me lembro da minha avó, com 65, 70 anos, era uma senhora que não saía de casa. Então, ela tinha um custo de vida muito menor do que minha mãe hoje. Então, minha mãe adora sair, adora restaurante, adora viajar. Então é muito importante a gente ter essa reserva da aposentadoria para a gente poder aproveitar bem a nossa vida. A próxima reserva é a reserva de segurança. Essa reserva é uma reserva que a gente mantém para momentos difíceis na vida. Por exemplo, perda de emprego. A gente está correndo o risco de perder emprego. Se você é empresário, se você tem um negócio, você corre o risco de ter alguns meses fracos, com poucas vendas, então você precisa de ter essa reserva de segurança. Muitas pessoas aí de finanças pessoais dizem que o ideal é você ter 6 meses de salário. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a gente tem que ter aqui 10 meses de custos. Quanto custa para você viver? Lauro, 10 meses não é muito? Hoje não. Quando a economia está devagar, o país não cresce, se você perde o emprego, você pode levar até 1 ano para se recolocar. Se você tem um negócio, as suas vendas podem cair e você pode ficar sem gerar lucro meses e meses. Então, 10 meses de gastos é o ideal a gente ter nessa poupança de segurança. E ela é para usar em momentos que a gente está sem salário, que a gente está sem receita. Depois a gente tem as reservas de emergência ou o que eu chamo das reservas anuais. Aqui, normalmente, são 3 salários. Para que serve essa reserva de emergência, reservas anuais? Os anuais, gente, é matrícula de escola de filho, IPTU, seguro de carro, IPVA. Então, é um dinheiro que a gente tem guardado para fazer o pagamento dessas despesas. Muitas vezes, na compra de material escolar, se você paga à vista, você tem um desconto interessante. Eu me lembro de descontos de 10% em material escolar para pagamento à vista. Se você tem esse dinheiro, esse desconto é muito interessante. E sem dúvida nenhuma a gente tem seguro de carro. O seguro de carro pode ser parcelado, mas o ideal é que se você tiver um desconto para pagar à vista, você pague à vista e usa essa reserva de emergência. Finalmente, a gente tem a reserva do lixo. O que é isso? Gente, a reserva do lixo é a reserva que você usa para você se dar um presente, para você fazer um gasto de prazer, um gasto maior de lazer, uma viagem inesperada. Você chama o seu parceiro, a sua parceira, para fazer um final de semana num bom hotel. Essa é a reserva do lixo. O importante é você começar com a reserva de aposentadoria, essa
15% e você colocar algo em torno de 5% de tudo que você ganha para a reserva de segurança e mais 5% do que você ganha para a reserva de emergência. Depois que essas duas reservas estiverem constituídas, continua o seu esforço de poupança, continua o seu esforço de gastar dinheiro e começa a guardar dinheiro para esses caprichos, né? Uma roupa nova, um sapato, uma coisa assim. E normalmente esse dinheiro é investido junto com a reserva de segurança. Então a reserva de lixo, ela é, na verdade, o dinheiro que sobra. Você colocou lá 10 meses de custo na reserva de segurança, o que passar de 10 meses é a reserva de lixo. Esse dinheiro, gente, deve ser investido em fundos com liquidez. Atenção, esses fundos DI têm fundos muito caros nos grandes bancos. Você não deve pagar uma taxa de administração alta, procura fundos baratos. As reservas de emergência, elas podem ser um pouco mais gerenciadas. Você sabe quando você vai fazer os gastos anuais, por exemplo, você já tem isso previsto no início do ano, tem IPTU, IPVA, tudo isso. O IPTU é interessante, tem um desconto interessante para pagamento à vista, então se você pagar à vista você ganha. E aqui essas reservas de emergência você pode colocar num fundo multimercado. Os fundos multimercados rendem, tem risco, mas rendem um pouco mais e você normalmente pode sacar com 30 dias, alguns 45 dias, você saca essa reserva de emergência. Se você não gosta muito de risco, você pode colocar num bom fundo de renda fixa, crédito privado. São fundos que rendem um pouco acima do CDI, são interessantes. E tem os fundos também de renda fixa, pré-fixados, indexados à inflação. Essa reserva também é interessante. Aposentadoria, gente. Hoje em dia, eu recomendo que você invista em títulos longos, emitidos pelos bancos ou por grandes empresas e boas empresas isentos de imposto de renda. São as LCIs e LCAs emitidas pelos bancos e os CRIs e os CRAs emitidos pela empresa. Esses títulos, eles são isentos de imposto de renda. Então isso aqui melhora muito a rentabilidade se você for comparar com um PGBL ou com um VGBL, principalmente o VGBL. Se você declara imposto de renda no formulário completo, então o PGBL pode ter uma vantagem, porque as contribuições feitas para o PGBL são dedutíveis do seu imposto de renda. Agora, atenção, existem PGBLs muito caros, fuja desses PGBLs, porque a rentabilidade deles não compensa o preço. E se você é jovem, você pode procurar PGBLs um pouco mais agressivos. PGBL com 20%, 30% em bolsa, PGBL que investe em fundos multimercados mais agressivos. Esse dinheiro pode ser investido com mais agressividade, porque você só vai usar no longo prazo. Tá? E a reserva de lixo, já falei, joga junto da reserva de segurança. Então, para ter uma ótima saúde financeira, a gente precisa dessas 3 reservas e para ter uma ótima qualidade de vida, a gente precisa da reserva do lixo também. Então é isso, pessoal. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Tem dúvida? Manda para a gente fazer conteúdo para você. Obrigado.